Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Muito boa noite, estamos dando início a mais um programa Psicanálise Integral na formação do homem universal. Este programa tem a finalidade de trazer aos ouvintes as descobertas dessa ciência criada pelo psicanalista Norberto Kepp, que está presente esta noite, como todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Gostaria de dizer boa noite ao Dr. Kepp e introduzir então ao senhor, que estará falando sobre a sua ciência desenvolvida no Brasil e na Europa nos últimos 30 anos, né, Dr. Kepp? Sim. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que seria uma pessoa neurótica. Hoje mesmo estava atendendo uma pessoa e ela disse que, por parte da família dela, tanto o pai como a mãe são pessoas assim bastante implicantes, que um implica com o outro. Então ela disse que nem sabe porque eles se casaram, porque parece que eles não têm afeto entre eles. E então ela comentou o seguinte, que ela é mais parecida nos aspectos negativos com o pai e com a mãe também, que tanto os aspectos negativos do pai ela assumiu como os aspectos negativos da mãe. Bom, não é bem assim, né? Mas a verdade é que existe uma influência muito grande na conduta das pessoas numa família com a conduta dos filhos, que depois, então, imitarão os pais, principalmente, e depois, inclusive, os outros adultos com os quais a pessoa vive. De maneira que, para saber o que é uma pessoa normal de uma pessoa, vamos dizer, patológica, é só verificar o grau assim, de satisfação que a pessoa tem ou não com a vida. Geralmente a pessoa assim, normal, a pessoa mais sã, ela é muito grata. Essa é uma descoberta da Melanie Klein, que foi uma assistente do Sigmund Freud, e ela estudou tanto lá em Viena, como depois foi para Londres, acompanhando o Sigmund Freud. E ela notava o seguinte, que a problemática principal do ser humano não é bem a problemática da libido, não é bem a problemática, vamos dizer assim, do sexo, como Freud falava. Mas tomando uma própria descoberta do Freud, o Freud uma vez disse que ele notava nas psiquiatrias as pessoas doentes muito invejosas. Então ele disse assim que ele já estava com uma idade mais ou menos avançada, que ele teria dificuldade de remodelar as teorias dele. Então ele deixou um pouco assim de lado essa questão de sentimento de inveja, como ele viu, e não quis modificar a teoria da libido. Então a Melanie Klein, ela entrou em oposição à filha do Freud, que se chamava Anna Freud, e introduziu então o elemento do sentimento na vida, assim, no estudo da psicopatologia. E ela conseguiu um grande sucesso porque atingiu o elemento principal do ser humano, que é o sentimento de oposição à vida. Então, vamos dizer, no caso dessa cliente, como eu estava falando, essa moça, ela não teria gratidão. Gratidão é um sentimento de amor que a pessoa tem por tudo que ela recebeu na vida. O amor, inclusive, pela família, o amor por qualquer coisa. Então, essa pessoa seria grata. A pessoa grata é a pessoa cheia de amor. E a pessoa invejosa é a pessoa que sempre coloca oposição a tudo. Então, o que caracteriza uma pessoa assim, vamos dizer, normal, de uma pessoa doente, é que a pessoa normal, a pessoa sã, é mais contente com a vida,
está mais satisfeita com o que tem. Às vezes ela tem um problema e ela não liga muito. Ela ainda acaba dizendo que, graças a Deus, aquele problema foi de só menos importância. Enquanto que a pessoa mais doente, a pessoa, vamos dizer, invejosa, qualquer problema que apareça, que ela percebe, então ela acha que é uma grande desgraça para a vida dela. Então, o que caracteriza a questão da doença não é a pessoa ter ou não ter problema, mas a questão de como a pessoa lida com esse problema. Você percebe, Cláudia? Então, Dr. Kepp, eu gostaria de perguntar ao senhor se nesse caso da superatenção que a pessoa dá à problemática na vida dela, se aí entraria também o fator da ação, do trabalho, da pessoa que dedica a vida dela a um objetivo, a uma causa, tem uma motivação boa na vida para realizar. Eu gostaria de saber do senhor, já que o senhor deu tanta importância ao ato puro na vida do indivíduo, se isso teria relação com o que o senhor acabou de dizer. Eu posso dar um esquema aqui, eu não sei se a câmera vai pegar bem. Eu fiz um triângulo. O triângulo seria a estrutura do ser humano. Então, vocês vejam, aqui embaixo eu coloquei a natureza. Então, a base do ser humano é a natureza. E essa natureza é uma natureza evidentemente sã. Então, aqui estariam os elementos assim, de beleza que a pessoa tem, os elementos estéticos, os elementos de bondade, também a verdade. Estaria nessa parte aqui básica, que é a maior de todas. Agora, o que acontece é que o ser humano coloca logo em seguida, eu escrevi aqui, sentimentos ruins. Então, sobre a beleza da natureza, sobre o equilíbrio que a natureza tem, o indivíduo coloca sentimentos ruins. Então, aqui entra a vontade. E como ele não pode, vamos dizer, manifestar sempre esses sentimentos ruins na sociedade, ele cria uma enorme máscara. Veja, que aqui eu coloquei um triângulo maior para mostrar que a máscara seria uma coisa forçada. Então o indivíduo vive uma máscara. Ele não vive essa natureza boa. E também ele não mostra totalmente esses sentimentos ruins. Então o que acontece no tratamento analítico é justamente isso. O analista tem que fazer a pessoa resolver esta parte aqui, quer dizer, os sentimentos ruins, a inveja, o ódio, a vingança, etc., para ela conseguir viver bem socialmente, para ela conseguir ter uma conduta razoável na vida social. E aí, nesse caso, Dr. Kepp, nesse aspecto da natureza boa, então aí a gente entraria com essa questão de realizar o bem, o belo e o verdadeiro na própria vida e na vida do próximo. Porque outro dia eu fiquei muito impressionada com um comentário que o senhor fez, de que o indivíduo que tem um progresso ou um pouco de equilíbrio, de saúde na vida, ele precisa ter um objetivo, um sentido na realização da vida dele, que estaria justamente ligado então a essa natureza que o senhor fez referência. E os sentimentos ruins seriam então um obstáculo, né? Que, se não conscientizados, vão impedir que essa natureza, essa realização boa, bela e verdadeira se opere e que traga benefício para a pessoa e para a vida social. Então, eu acredito que se a gente fizer essa ligação do sentimento, da consciência e da ação, então nós chegamos no equilíbrio que o senhor faz referência. Bom, o indivíduo, vamos dizer assim, completo, o indivíduo são, é aquele que não faz objeção nenhuma aos sentimentos que ele tem, principalmente de amor. O sentimento real é o sentimento de amor. Qualquer sentimento que a gente chama negativo, inveja, ódio, etc., é uma oposição ao amor que o indivíduo tem. Então, o indivíduo tendo amor, é claro que ele vai ter muito mais, assim, sentimentos de realidade com a vida. Tendo amor, ele vai estar na verdade. O amor traz a verdade. E a verdade com o amor, então, faz um tipo de trabalho. Agora, esse trabalho, Cláudia,
é o trabalho chamado ato puro, ação pura. É um trabalho bom, quer dizer, é um trabalho de realidade, é um trabalho, vamos dizer, real, de verdade que ele tem que fazer, de amor. E não um trabalho qualquer, porque pode acontecer do indivíduo ser muito trabalhador, vamos dizer, um mafioso, um criminoso, ele pode ter uma ação incrível, ter um trabalho assim dentro daqueles meandros de delinquência, um trabalho intenso. Isso não quer dizer que esse trabalho seja necessário, que esse trabalho vai ajudá-lo. Pelo contrário, só ajuda o trabalho que for, nós podemos chamar ação pura, baseado nessa natureza básica que o ser humano tem e que ele nem sempre usa na sociedade por causa desses sentimentos que o Freud chama de indecentes, né? Sentimento de inveja, de raiva, de ciúmes, né? A preguiça, o egoísmo, o narcisismo. Então, Cláudio, essa questão do Freud, eu falei que ele dizia que o problema do ser humano é ter sentimentos indecentes escondidos, porque naquele tempo do Império Austro-Húngaro havia muito puritanismo lá na Europa. Então o Freud achava que o que assim trazia mesmo a neurose para o ser humano, que trazia problemas, eram sentimentos assim de libido, sentimentos que a pessoa não podia confessar, e a pessoa não confessando, a pessoa escondendo, então isso tornava a pessoa doente. E isso realmente não é assim, porque não é um problema que torna a pessoa doente. Como acontece, eu já falei aqui na TV, o americano achando que a questão do sexual abuse, abuso sexual na infância, é que traria neurose para o adulto. Isso é uma coisa totalmente errada. Não é nada disso. Não é um problema que torna a pessoa doente. Se fosse isso, então bastava, por exemplo, a hipnose. Hipnotizava, então a pessoa se lembraria o que aconteceu com 3, 4, 5, 10 anos de idade. E sabendo o que aconteceu através da hipnose, a pessoa então teria essa revelação e teria uma cura imediata, quase como um milagre. E isso não é verdade. O que acontece na neurose é que a pessoa conservou uma fraqueza infantil no eu, no ego. E essa fraqueza faz com que a pessoa não queira enfrentar nenhuma dificuldade. É por isso que o próprio Freud dizia que não devia mimar muito as crianças, que a maneira de evitar a neurose é tratar mais no plano real a criança, o ser humano, né, novo, para esse ser humano não querer mais tarde, assim, se colocar como mimado no mundo. Então, o ser humano não sofre de neurose por causa de problemas. A neurose é uma atitude dele de não querer justamente ver os problemas que ele deve ver. Então nós temos que convir que a educação seguiu um rumo completamente errado, né, nos últimos anos. Agora, então, gostaria de dar um pequeno intervalo e retornarmos no próximo segmento dando continuidade a esse assunto. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you.